Você sabe para que serve o acento gráfico em língua portuguesa? Ele serve para mostrar ao leitor como devem ser pronunciadas as palavras escritas. Esta dúvida é mais comum do que podemos imaginar. Assista esse vídeo até o final que você vai aprender a acentuar qualquer palavra em língua portuguesa. Vamos ao que interessa? Olá pessoal, para você que não me conhece, eu sou a professora Dirlene Leal. Sejam bem-vindos ao meu canal. Você já é inscrito no meu canal? Se não é, se inscreva, deixe o seu like, que eu sempre estou aqui para te ajudar no que der e vier, ok? Quem diz que a língua portuguesa recebe muito acento está totalmente mal informado. Comece a reparar nos textos que tem muito mais palavras sem acento do que palavras acentuadas. Para te provar que a minoria das palavras que são acentuadas, eu peguei uma frase que eu gosto muito no Google e trouxe para vocês observarem. Vamos lá. Faça o que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. Essa é uma frase de Gandhi, muito bonita por sinal, e vamos observar as palavras acentuadas. Só tem acento em será, um acento agudo, que é uma palavra oxítona, né? E tem acento em proporção, também, que a última sílaba também é uma palavra oxítona. Dentre esse tanto de palavras, somente duas palavras que são acentuadas. As regras de acentuação foram elaboradas de maneira que as palavras mais comuns da língua recebessem menos acento. Nós não podemos confundir acentuação gráfica com acento tônico. Todas as palavras possuem acentuação tônica, isto é, todas as palavras possuem a sílaba forte, a sílaba tônica, mas nem todas as palavras possuem acento gráfico, aquele acento que a gente coloca nas palavras agudo, circunflexo, por exemplo. Para que você saiba acentuar as palavras, é essencial que você saiba a sílaba tônica delas. Se você tem dúvida neste conteúdo, vou deixar uma sugestão de aula para vocês. Assistam e volte aqui para você aprender este conteúdo. Suponhamos que você já saiba encontrar a sílaba tônica das palavras, você também precisa saber classificar as palavras em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Eu trouxe um exemplo das três para vocês. Nas palavras oxítonas, a sílaba tônica é a última, como por exemplo, nasci. Si, que está grifado ali, é a sílaba tônica da palavra. Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, como por exemplo caderno. Caderno, o der é a sílaba que eu falo mais forte, é a sílaba tônica. Nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima, como no exemplo lâmpada. Tem a última sílaba, que é o da, a penúltima sílaba, que é o da, e a antepenúltima, que é o lã, que é acentuada, porque a palavra é proparoxítona. Se fosse o acento no da, seria oxítona. Se fosse no pá, seria paroxítona. Como é no lã, é proparoxítona. A gente conta oxítona, paroxítona, proparoxítona. As regras de acentuação gráficas estão relacionadas à posição da sílaba tônica, isto é, a sílaba que é pronunciada com maior intensidade. Há regras específicas para palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vamos agora às regras das palavras oxítonas. As palavras oxítonas, onde a última sílaba é tônica, devem ser acentuadas em alguns casos específicos. Vejamos. As regras das palavras oxítonas é a seguinte: para as palavras oxítonas serem acentuadas, elas precisam terminar em A, E e O. Como exemplo, pajé, a última sílaba, que é a sílaba forte, é o G. Então é uma sílaba gráfica porque ela é acentuada, ela é terminada em E. A segunda palavra é vocês. Vocês é acentuado porque você, terminado em E, é acentuado. Então nós vemos na informação lá em cima, ó, seguido ou não de S. Você é acentuado, vocês também é acentuado, porque é seguido o E seguido de S. A palavra crachá também tem a última sílaba tônica, terminado em A, é acentuada também. Aliás, também é acentuada, porque o as é a sílaba tônica e também é um A seguido de S. Mocotó também é acentuado, porque a sílaba tônica é o tó e é terminada em O. Então, as palavras terminadas em A, E e O são acentuadas. Grava isso aí. Ainda nós temos o exemplo após. Após também é acentuado, que é uma palavra terminada em O, na vogal O, seguido de S. Exemplo, a palavra ali tem a sílaba tônica, ó, ali, mas não
não tem a sílaba gráfica. O li não tem acento porque é uma oxítona terminada em i. E só é acentuada as oxítonas terminadas em a, e e o. As oxítonas com sílabas tônicas terminadas em ditongo nasal, em ou ens, são acentuadas. Ditongo nasal são aqueles ditongos que o som sai meio nasalado. Quando eu falo em, tem um M no final, ou então N, o som sai meio pelo nariz. Então a gente fala ditongo nasal. Ditongo é quando eu encontro de duas vogais. Só que neste caso eu encontro com uma vogal e o M, que é uma consoante. Só que também é um ditongo, porque tem som de O. É como se tivesse um I aí, ó. O I e o M. Então é um ditongo nasal. Vamos aos exemplos. Além, também, amém, parabéns, armazéns. Todos esses ditongos são acentuados, porque no lugar desse M aí é como se fosse um I. Amém. Inclusive, quando o aluno está aprendendo a escrever, ele escreve muito assim, ele coloca um I neste meio aí, porque tem um som de I, por isso que é um ditongo nasal. As oxítonas com sílaba tônica terminadas em ditongo aberto, el, ei e oi, seguidos ou não de S, também são acentuados. Exemplo, mausoléu. Você deve estar se perguntando, o que é mausoléu? Mausoléu é aquele lugar onde velam as pessoas. Tem um defunto e ficam várias pessoas da mesma família velando a pessoa ali. Então o el, se fosse mausoleu, não seria acentuado. Mas como o ditongo é aberto, leu seria fechado o ditongo. Como eu falo léu, o ditongo é aberto. Então é acentuado. Véus, também outro ditongo aberto, tem o e o el, seguido de S, pode ser véu ou então véus. Herói, ou pode ser também heróis, sóis, fiéis, anéis. As regras de acentuação das palavras oxítonas terminaram. Vamos a um breve resumo agora. As palavras oxítonas que têm a última sílaba tônica são acentuadas quando elas são terminadas em a, e, o, em e ens. Acabou, só isso, fácil demais, né? Agora nós vamos falar das regras de acentuação das palavras paroxítonas. As palavras paroxítonas é que tem a maior quantidade de regras. Para ser acentuadas, as palavras paroxítonas precisam terminar em R, L, X, N e PS. Tem outras regras que nós vamos falar logo adiante. Vou dar alguns exemplos agora da acentuação terminada com essas palavras. Caráter. Caráter termina com R. Então, se caráter, a sílaba forte, é a penúltima, é o Rá, caráter. Se eu for chamar a palavra oportão, igual tem lá no meu vídeo sobre sílaba tônica, caráter. Ou então, caráter. Eu estou falando o Rá, mais prolongado o som. Então, o Rá é a sílaba tônica. Então, a última é o ter. A penúltima é o Rá. Então, ela é paroxítona, porque a acentuação, a sílaba tônica tem que estar na penúltima. Então, se ela for terminada em R, ela é acentuada. Se ela for paroxítona, mas não terminar em R, L, X, N e PS, ela não é acentuada. Outro exemplo, réptil, também terminado em L, hífen, terminado em N, tórax, terminado em X, córtex, terminado em X, e bíceps, terminado em PS. Tem fórceps também, terminado em PS. Então, essas terminações das palavras paroxítonas eu tenho que acentuar. As paroxítonas terminadas em A ou em ão, seguidas ou não de S, são acentuadas, como por exemplo, órfã. A palavra órfã tem 2 acentos, mas qual sílaba é mais forte? Órfã. Qual eu falei com mais força? Órfã, se for chamar alguém, é o or, é a sílaba mais prolongada, então a sílaba tônica é o or. Quando tem o tio e o acento agudo, ou então o tio e o acento circunflexo, onde tem o tio não é a sílaba mais forte, como por exemplo, órfã, a sílaba forte é o or. Pode ser órfãs, seguida de S também. A sílaba forte, então, ela é paroxítono, terminou em an, ela é acentuada. Ou então, em ans. Por exemplo, órgão também tem 2 acentos. A sílaba forte é or, órgãos. E hífen também é acentuado. Hífen só tem um acento, né? Mas a sílaba forte, então, é I, é a paroxítono. As paroxítonos também terminadas em ou em uns são acentuadas, como fórum, fórums,
Quórum. Sabe o que é quórum? Não, uma palavra estranha, né? A gente quase não usa. Quórum é, por exemplo, vai ter uma reunião, vai ter uma assembleia. E para aquela assembleia ser válida, às vezes vai ter uma votação e tal, tem uma quantidade mínima de pessoas que precisam estar presentes. Vamos supor, para essa assembleia ser válida, precisa ter 100 pessoas presentes. E se tiver menos de 100 pessoas, a assembleia não é válida. Então, isso que se chama quórum. Então, quórum, quórums é acentuado, que também é terminado em um, e em uns quando é seguido de S, né? Álbum e álbuns. As paroxítonas terminadas em on, ions, também são acentuadas, como por exemplo, iandon, iandons. Você sabe o que é isso? Iandon é uma espécie de avestruz americano. Próton, prótons, elétron, elétrons e neutro, nêutrons. As paroxítonas, também terminadas em us, são acentuadas como anos, vírus, onus, humus. Você sabe o que é humus? Humus é a decomposição de plantas e animais, por exemplo. Bônus, tônus, Vênus e tônus. Sabe o que é? É a tonicidade dos músculos, tipo assim. As paroxítonas, também terminadas em I, seguido ou não de S, são acentuadas como caque, bilis, júris, oásis, biquíni, grátis, lápis e táxi, por exemplo. As paroxítonas terminadas em EI e em ES também são acentuadas, como por exemplo, jockey, ok. Você sabe o que é ok? Hóquei é um tipo de jogo sobre o gelo. Desculpa, gente, a pronúncia certa é hóquei. Pônei, saudáveis, amáceis e cantáceis, que é a conjugação de verbos que sempre tem esse cantáceis, amáveis, são acentuadas. Nós já falamos das regras de acentuação gráfica das palavras oxítonas, das paroxítonas, agora a última, as proparoxítonas. As palavras proparoxítonas são aquelas que têm a sílaba tônica, a antepenúltima, tem a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima, então é a terceira de trás para frente. E não existe mais acento na língua portuguesa depois dessas três sílabas, só existe acento. É uma coisa boa da língua portuguesa, ó. Só existe acento na última, na penúltima e na antepenúltima. Então vamos aos exemplos. Lâmpada, líquido, ácaro, pássaro, trânsito, tática, exército, médico, bárbaro e árvore. Nós podemos ver, ó. Nós temos o exemplo da palavra exército, ó. Tem 4 sílabas. Então, exército, como não existe acento, ou o acento é aqui na última, ou aqui na penúltima, ou aqui na antepenúltima, eu não poderia colocar acento no E, por exemplo. Se a sílaba forte, o acento for aqui, ela é oxítona. Se for aqui, é paroxítono. E se for antepenúltima, ela é proparoxítona. Gente, eu gostaria realmente de saber a sua opinião. Não estou perguntando por perguntar, não. Gostaria de saber de verdade, gostaria muito, mas muito de saber se você está gostando deste formato de vídeo. Que vocês já perceberam que eu faço vídeo de vários formatos. Se vocês estão gostando deste formato de vídeo, fala aí pra mim a sua opinião sincera, o que você achou. Pode falar, que eu quero saber, fala a verdade mesmo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscreva no meu canal caso não sejam inscritos. Isso é muito, gente, mas muito importante para mim. Às vezes vocês podem pensar que isso é chato, a gente ficar falando, realmente, às vezes é chato a gente ficar falando isso mesmo. Mas, por exemplo, eu não tenho salário no YouTube, nunca recebi nada. Pode ser que algum dia eu tenha visualizações suficientes para receber, mas como meu canal é novo, ainda não recebo nada. Então, meu salário é o seu comentário, o seu like e a sua inscrição. Eu posto vídeo aqui no YouTube todas as terças de matemática e todas as sextas de língua portuguesa. Ative o sininho aí para você não perder nenhum vídeo meu. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau, galera, e muito obrigada!